Olá, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou com saudades, muitas saudades, mas infelizmente ainda precisamos continuar nossas aulas remotas, né? Então nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre, tá? E sempre pedindo para vocês estarem realizando as atividades, tirando dúvidas, não entendeu, me manda uma mensagem, né? Para que a gente consiga interagir, por mais que estamos distantes, mas que possamos estar interagindo, tá bom? Então, nós vamos dar início ao nosso quarto bimestre, que vai falar sobre o quê? Quem se comunica, né, se descomplica, né? Quem se comunica, descomplica. Nessa unidade, vamos trabalhar o seguinte: a comunicação é essencial para a vida em sociedade. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre as diferenças, modos de se comunicar e se relacionar. Então, o que quer dizer já de imediato? Quem se comunica, descomplica. Nós, seres humanos, nós não conseguimos ficar calados, sem se comunicar com as pessoas, né? A gente precisa o tempo todo falar, expressar os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas alegrias. Precisamos se comunicar. Se a gente não se comunicar, as pessoas não vão saber o que está acontecendo e você não vai saber o que elas estão querendo também. Então, a comunicação é prioridade hoje, é primordial na vida da gente. Mas saber se comunicar, aí é um grande passo, né? Além de se comunicar, a gente tem que saber ouvir. Muitas vezes, a gente só quer falar. Ah, né? Eu quero. Pera lá, mas eu também tenho que saber ouvir o que o outro tem para falar, tá? Então, assim, no decorrer dessa nossa unidade, vocês vão estar conhecendo algumas formas de comunicação, como que a gente pode interpretar certas formas de comunicação, tá bom? Então, vamos dar início. Nós tivemos um texto, um conto, né? Que conto mais lindo! É uma história muito bonita. Eu espero que vocês tenham lido, né? Que conta a história de um avô e de um neto, né? Quem ainda tem o avô sabe como é tão bom a gente poder visitá-lo, estar perto dele, ouvir as histórias dele, né? E esse avô, ele a vida inteira trabalhou com eletrodomésticos. Ele se aposentou e lá no fundinho da casa dele, o que ele fez? Ele fez o cantinho dele para consertar as coisas. E o que acontecia? Esse neto vinha visitá-lo e ele resolveu contar um pouco a história dele. Então, essa história, o narrador é o neto. Ali não fala em nenhum momento, logo, eu, fulano de tal, vou contar a minha história. Não, a gente vai começar a ler, a gente vai descobrindo, porque ele fala meu avô. Então, se ele é meu avô, eu sou neta, eu sou o neto dele, certo? E é uma história muito bonita, né? Esse neto estava de aniversário e o avô, naquela simplicidade dele, resolveu dar um presente para ele. Mas ele nunca imaginou que o menino iria agir daquela forma, né? O que aconteceu? O menino recebeu uma bússola, só que a bússola estava estragada, né? A bússola não funcionava mais. Mas a forma que o avô deu, naquela bússola, ela pode ter um significado muito além do simples fato dela estar funcionando ou não, né? Então, no decorrer da história, a gente vai percebendo que quando ele era criança, ele recebeu a bússola e ele não deu muita importância. Quando os pais dele ainda mais falaram que a bússola era estragada, ele ficou meio com
uma tristeza, com uma raiva dentro dele. Por que que meu avô me deu um presente estragado, né? E ele recebeu vários presentes, não deu atenção para o presente que ele havia recebido do avô dele, mas ele guardou. Ele guardou aquela bússola. Teve um momento que ele, né, ficou com raiva, ele pensou, eu vou quebrar a bússola, vou jogar na rua, mas na hora ele não jogou. O sentimento dele falou mais forte, né? O sentimento de neto, o sentimento de gratidão pelo avô falou mais forte. Aí no decorrer da história, né, passa que ele cresce, ele casa, e ele tem filhos, e ele tem aquela bússola, né, guardada. Aquela bússola ficou guardada com ele, e para ele aquilo foi uma lembrança do avô, que ele carrega até hoje. Então, assim, é um conto, mas é um conto muito bonito, né? Muitas vezes a gente acha que um presente que a gente ganha dos nossos avós tem que ser um presente atual, um presente bonito, tem que ser uma coisa cara. Não. Os nossos avós, eles têm uma simplicidade tão grande que às vezes um simples mimosinho, uma simples imagem, eles dão pra gente e a gente guarda aquilo pro resto da vida, né? A gente carrega como uma lembrança, né? E daí foi o que aconteceu, ele carregou como uma lembrança. Ele ficou muito tempo sem ver o avô dele, até que o tio dele mandou ele lá na casa ver o avô, ele viu o avô, mas logo depois o avô faleceu, né? Então, quantas coisas às vezes a gente deixa de visitar o vovô, visitar a vovó, certo? É ir logo visitar eles, né? Não deixar para quando as coisas ruins venham acontecer. Aí dentro desse conto nós tivemos as nossas questões para realizar. Foi um texto um pouco mais comprido? Foi. Mas você lia uma parte e resolvia. Aí lia outra parte e resolvia. Então nós vamos fazer a correção da página 8. Na página 8 fala assim, número 2. Que personagens aparecem nessa primeira parte do conto? Quais são os personagens? O avô e o narrador, né? Na primeira parte, mostra só ali o avô e o narrador. Número 3. O narrador desse conto participa ou não da história? Transcreva um trecho que justifica a sua resposta. Claro que ele participa, né? Porque é o próprio neto que está contando a história. Sim, vocês vão escrever participa. Era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Então, ele participa da história, porque ele que ia lá na oficina encontrar o avô dele. Número 4. Releia o trecho a seguir. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos domésticos, eletrodomésticos. A primeira em nossa cidade. Com ela, criando uma família de 8 filhos. Então, vocês viram que ali negritou, né? Com ela, criando uma família de 8 filhos. O que quer dizer essa expressão destacada? Quer dizer que com o trabalho, né, que ele tinha de ter uma loja que trabalhava com o eletrodoméstico, ele sustentou toda a família dele e 8 filhos, né? Então ele deu duro no trabalho dele, se dedicou no trabalho para criar os seus filhos, tá bom? Aí também você pode colocar, né? Que o avô sustentou sua família e que com o lucro que ele tinha da loja, né? Que também fica legal também. Número 5. Nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta seu avô, que é um tema principal da narrativa. Transcreva do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem. Então, uma parte que fala dele, você vai colocar assim: sempre fora de poucas palavras. Quer dizer, o avô dele não era muito de conversar.
ele era mais reservado no cantinho dele. Então você vai sempre colocar sempre fora de poucas palavras, tá bom? Então nós temos a correção da página 8 a número 5. Aí a número 6, vocês vão dar continuidade na história, né? Que é onde ele recebe a bússola do avô, né? Nessa parte de presente, que não via a hora de chegar em casa, contar para os pais e para ver o que era aquele presente. Lá na página 10, nós vamos para a questão 7. Que convite o narrador foi fazer ao seu avô? Ele foi fazer o quê? Convidar ele para o seu aniversário, né? Ele foi convidá-lo à sua festa de aniversário de 7 anos. Questão 8. O avô aceitou o convite? Copie um trecho do conto que justifica sua resposta. Ele foi no aniversário? Não, né? Você vai colocar não, mas disse que não poderia ir e que não era para reparar, né? O vovô dele talvez era uma pessoa muito reservada. Então, assim, ele não gostava muito de barulho, né? Tem os nossos avós que às vezes eles querem ficar no cantinho deles, lá, sossegadinho. Mas falou para o neto para não reparar, que não tinha nada contra ele, né? Questão 9. Releia esse trecho. Papel que na época se usava para embrulhar tudo. Dos armazéns, lojas, padarias, que com o advento do plástico, atualmente já quase caiu de desuso. Então, olha só, o que quer dizer o advento do? Você vai procurar no dicionário, né? Então, se você procurar no dicionário, a palavra quer dizer vinda, chegada, né? Quer dizer que antigamente muitas coisas a gente embrulhava em papel. Nós não tínhamos sacolinhas plásticas que hoje você vai numa mercearia, você vai no mercado, não. Muito antigamente, às vezes, você tinha que trazer a sua própria sacola, alguma forma de você colocar o seu produto dentro. Então, ele na época tinha embrulhado, né? Em 2 papéis até, né? Que era uma coisa lá de antigamente. Letra B. Por que, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? Porque foi substituído pelas sacolas plásticas, né? Por embalagens novas, inovação, né? O papel, muitas vezes, se o produto é pesado, ele rasgava. Então, eles tiveram que, com o passar dos anos, ver formas mais eficazes para colocar os produtos que vendiam. Então, ali foi substituído pelas embalagens plásticas, tá? Questão 10. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Então, você vai colocar a resposta assim: algo que foi guardado há muito tempo. Quer dizer, na época ele passou um papel, mas daí assim, aquele papel desbotou, ele pegou mais um papel e colocou, né? Antigamente as pessoas mais de idade embrulhavam, né, em vários papéis justamente para não rasgar, para não ter problema de cair o produto, né? E na questão 11, que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô? Então, nós temos 3 imagens. Nós temos lá uma bússola, um relógio e um cronômetro, né? Então, o correto é a bússola. Então, você pode circular ou fazer um X nessa questão, certo? Aí, na questão 12, vocês têm continuidade do texto, né? Onde ali o menino mostra o presente para o pai e o pai fala que essa bússola está estragada, que não tem utilidade nenhuma. É o momento onde ele, então, fica com raiva, né? Que ele tem vontade de quebrar aquela bússola, porque como que ele ganha um presente que não funciona? Ele não conseguia entender por que o vovô dele teve essa atitude, certo?
Aí nós vamos lá para a página 12, responder as questões. Número 13 fala assim: releia esse trecho. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não o escutei, sentindo uma dor que subia devagarinho do fundo do meu peito e eu ia tomando conta de todo o meu ser. Então, lá na questão A, fala assim: o pronome ele se refere a que personagem da história? Né? Ao pai do menino, né? Então, porque era o pai dele que estava falando e ele não deu muita atenção. Então, ele quer dizer o pai do menino. Letra B. Por que o menino quase não escutou a explicação? Então, você pode colocar, porque ele começou a se sentir mal e triste, né? Porque ele não gostou de saber que a bússola dele não funcionava, que ele tinha ganhado um brinquedo estragado, certo? E na questão C fala assim: em sua opinião, qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Então nós temos 4 sentimentos ali, você pode até marcar mais que um, tá? A angústia, ele ficou angustiado primeiro porque aquilo lá não funcionava. Depois ele ficou com raiva, né? Ele ficou com a raiva e triste ao mesmo tempo, né? Que, nossa, talvez ele ia gostar tanto se aquele produto, se aquele presente, se aquela bússola funcionasse, tá bom? Aí nós temos um lembretinho. Você já se sentiu assim alguma vez? Converse com seus professores e colegas. Então, muitas vezes a gente se sente, né? A gente que tem alguma coisa e não funciona, ou ganha alguma coisa que não era bem do nosso agrado, a gente fica magoado, fica meio chateado. Questão 14. Qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? Então, a vontade dele era de atirá-la na rua, né? Para ser esmagado pelos carros. E foi com tanta raiva, assim, eu vou tirar isso na rua para ser esmagado, que ele estava com raiva naquele primeiro momento, né? E 15. E você? O que faria se estivesse no lugar desse personagem? Então ali você vai escrever o que você faria. Você também iria jogar na rua? Você iria lá no vovô conversar com ele? Você iria pedir para alguém consertar? O que você faria? Tá? Questão 16. Antes de ler a última parte do conto, releia o trecho das páginas anteriores. Agora escreva com suas palavras como você imagina o final dessa história. Então você não leu ainda a parte final, mas como que você imagina que isso poderia continuar, certo? Mas aí você vai ler ainda a outra parte, da página 13, e nós vamos finalizar com as atividades da página 14, tá? Na página 14, nós temos a questão 17, fala assim: releia esse trecho. Depois fiquei observando um pouco e aí peguei o tamborete e pus num lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso? Porque ele sempre colocava, né, aquele tamborete ali do lado. Só ele sentava ali do lado. E ele foi lá, colocou o tamborete, ficou um pouco do lado do avô, mas o vovô estava dormindo, né? Então, que ele ia entender, quando ele acordasse, ele ia ver, ah, meu neto passou por aqui, porque o tamborete, né, que é um banquinho, que era só dele, estava no lugar onde ele sempre sentava, tá bom? Número 18. Porque entre todos os presentes, novos, interessantes, alguns caros, o narrador guardou apenas a bússola estragada? Porque ali tinha um sentimento, né, tinha um valor afetivo. Primeiro porque ele ganhou do avô dele. E depois ele, assim, não conseguiu jogar fora.
o sentimento, por mais que seja estragado, mas é pela a lembrança que o vovô dele deu, ele falou, não, eu não vou jogar fora, né? E ele guardou, né? Uma lembrança que ele tinha do avô. A questão 19. O narrador do conto Quando Fiz 7 Anos é uma criança. É uma criança ou um adulto. Explique como chegou a essa conclusão. Então, assim, o narrador estava contando o quê? A sua infância, mas ele já estava contando quando era adulto, né? Ele começou a contar uma história que ele vivenciou lá com seu avô, da bússola, mas quando ele contou essa história, ele já era adulto, tá? Essa é uma história, assim, muito bonita, ela serve como uma reflexão. É uma história que você pode até pedir para os seus pais lerem, né? E peçam para eles contarem alguma história legal referente aos seus avós, uma lembrança bonita, ou até uma história que aconteceu, mas que assim eles guardaram com eles, um sentimento bom. Eu sei que nossos avós têm muitas histórias para nos contar, né? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Quem tem ainda o vovô e a vovó vivos, visitar mais seguido eles. Ah, eu não gosto de ir lá no vô, não gosto de ir lá na avó, não tem nada para brincar. Mas não é questão de ir lá no vovô e na vovó e não ter nada para brincar. É pelo fato de você estar presente na vida deles, de você poder estar ao lado deles, vivenciando com eles, porque uma hora eles vão partir. E vai só nos deixar o quê? Lembranças e saudades. Então é tão bom quando a gente ainda tem o convívio dos avós conosco, né? Para não ficar só nas saudades, tá bom? Crianças, nós finalizamos então as atividades da página 14, mas hoje eu vou pedir para vocês pegarem lá na apostila complementar, tá? Nós temos a nossa apostila complementar que vai dar sequência das nossas atividades que nós estamos realizando. Então, lá na apostila complementar, você vai realizar as atividades da página 6 e 7, tá? Só a página 6 e 7. É um texto onde você vai ter três questões, na verdade, para você estar resolvendo, tá? Então, terminamos essa correção. Hoje você finaliza lá na apostila complementar, que também fala sobre um conto, às vezes páginas 6 e 7. Na segunda-feira, então, nós vamos começar conteúdo novo. Aí a prof vai estar explicando para vocês diretamente no quadro, tá? Crianças, qualquer dúvida, qualquer resposta que para vocês não ficou bem entendida, manda um zap, pede para a prof retorna para vocês explicando novamente, tá bom? Beijo grande e até segunda-feira.